Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquias, o seu programa do franchise de toda terça-feira. Hoje nós estamos aqui com os fundadores da Smart Garage, o Beto e o Thiago. É uma franquia bastante interessante, num nicho de setor que a gente não tem praticamente concorrência de franquias na área. Então a gente quer entender bastante essa oportunidade dessa franquia nessa área. E eu queria começar perguntando aí para vocês contarem um pouquinho como é que vocês entraram nesse negócio de serviço automobilístico e contar um pouquinho como é que vocês desenvolveram o conceito da Smart Garage, como é que vocês se conheceram. Conta um pouquinho da história antes da gente começar a falar da franquia em si. Tá, bom, primeiramente obrigado pelo convite aí para conversar um pouquinho sobre a Smart. A gente é amigo de faculdade, um pouquinho antes de faculdade, a gente se conheceu no mesmo bairro, a gente estudou nas mesmas escolas, acabamos fazendo faculdade juntos e no final da faculdade que veio a ideia de ter algum negócio junto, a ideia básica. A gente fazia academia junto, treinando, veio a ideia, vamos abrir alguma coisa? O quê? E aí a gente partiu da pergunta com o que a gente gostaria de trabalhar. Então, foi fácil de responder que a gente gosta muito de carro, a gente é apaixonado por carro. Então, foi assim que começou a ideia de ter um negócio junto. Tá. Em cima disso, a gente foi atrás de alguma coisa relacionada à franquia, que a gente acredita muito no modelo. E nós somos franqueados de uma marca que já não existe mais e por 4 anos. Então, a partir do 5º ano que a gente decidiu mudar de marca, criar a Smart, em cima de alguns gaps que a gente sentia na pele como franqueado. E aí veio a ideia da Smart com um conceito um pouco a mais do que a gente vivia, né? E fala um pouquinho do conceito da Smart, né? Porque a gente não vê no mercado esse conceito do jeito que vocês desenvolveram, né? Quais são os grandes diferenciais que vocês criaram em relação ao que tem no mercado de empresas que fazem personalização, sonorização, multimídia, etc.? Acho que também agradecer aqui a presença, muito bacana. A gente começou a olhar algumas coisas. Quando o cliente entra na loja, o que ele olha, né? Então ele vê uma loja, hoje em dia, que a gente montou de conceito, uma loja clean, limpa, com funcionários com uniforme. Então a gente começou a se basear justamente do começo mesmo, ali daquela da entrada, da cara da loja. Da imagem da loja. Uma imagem bacana. Isso. E aí depois a gente começou a passar por ter uma recepção para o cliente, uma TV para ele assistir enquanto aguarda, rede de Wi-Fi, café, um banheiro organizado, porque hoje em dia não é só o público masculino que vem até a loja. Então a gente tem muitas mulheres que vêm procurando nosso serviço. Então a gente não quer que ele tenha aquela imagem daquela borracharia antiga com tudo escura, suja. Então a gente quis tornar esse negócio um pouco mais apresentável, agradável para os clientes, entendeu? Então acho que esse foi o início. E aí depois passa pela parte dos serviços, né? Então a mão de obra, treinar a mão de obra nos fabricantes para ele poder ter capacitação para poder fazer um serviço bem feito no carro do cliente. A gente também se preocupa muito com a parte de proteção do carro, então indo bem no detalhe, colocando capa de banco, capa de volante, fazendo acabamento na hora de fazer uma instalação com espuma para evitar ruído, tudo aquilo que a gente ouvia que o cliente reclamava e falava, pô, eu não gosto de ir em loja porque os caras quando desmontam uma porta depois tem aquele monte de barulho. Tudo isso que a gente foi pegando de reclamação de cliente, de problemas, né? A gente resolveu atuar de uma forma preventiva e fazer aí um trabalho legal. E aí replicando isso para as outras lojas da nossa rede, né? E o leque de serviços, né? O que vocês pensaram, como é que vocês definem hoje que é a Smart Garage? É uma loja de quê? Hoje, assim, mudou bastante o mercado, né? A gente pegou aí no final da época de
trava-vidro e alarme, que era o que o pessoal procurava quando a gente começou. E hoje em dia a gente está se especializando em tecnologia, né? Então, basicamente a gente é uma loja de serviços automotivos, né? Então, a gente não faz a parte de mecânica, mas a gente faz toda a parte, tipo, de embelezamento do carro. Então, por exemplo, entretenimento, toda a parte de conectividade com o celular, o cliente... Você consegue atualizar um carro antigo... Exatamente. Ou torná-lo mais moderno. Exatamente. Eu acho que isso é um mercado enorme. Porque os carros, as pessoas também agora estão ficando mais tempo. Principalmente se são carros bons, a pessoa fica mais tempo com o carro, né? Mas ela sente a obsolescência do carro. Porque se o cara... passa 5, 10 anos e não atualiza, aí vocês são capazes de dar essa atualizada aí tecnológica, né? Exatamente. Então, a gente vem com produtos novos aí, como luz de LED. Luz de LED, a conexão do celular via cabo ou via Wi-Fi, para ele conectar e ter o Apple CarPlay ou Android Auto. Então, você tem o Waze na tela da multimídia do carro. Então, carros mais premium, assim, que tem uma telinha ali em cima, a gente consegue conectar o telefone dele diretamente lá, e isso torna o carro mais moderno mesmo, né? E além da parte tipo de revitalização, então a gente faz a higienização do carro, faz a parte de polimento, vitrificação. Exatamente. Legal. E é um ponto interessante a questão conceitual em si, que na época a gente quis fugir um pouco do habitual som e acessórios, né? Todo mundo conhecia as lojas assim como som e acessórios. É isso mesmo. E a gente não quis ir para esse lado, até indo contra, né, o que era hábito do mercado. A gente criou o nosso slogan como som, segurança e tecnologia automotiva. Bacana. Que é o que a gente está conversando aqui agora. Se o pessoal, quando olhar o nosso logotipo, por exemplo, ele tem o símbolo de conectividade no meio do logo. Então a gente quis ir para um outro caminho, um pouquinho diferente do som e acessórios que estava batido no mercado. Por que você acha que não tem nenhuma rede de franquia, além da de vocês que a gente conhece? Eu não vejo outras redes no mercado automobilístico, nessa área específica. E a gente até conversando ao longo do tempo, um dos pontos principais que a gente enxerga é que por muitos anos esse mercado foi muito informal. Então, até você criar a coragem necessária para você transformar essa informalidade toda em processo, franquia em si exige isso. Lógico. Então, você desenhar a parte de processo, atendimento, padrão visual de um negócio que habitualmente era informal, é um desafio muito grande. Então talvez isso explique, porque você transformar uma loja comum numa rede padronizada, em que em todas as unidades você vai ter o mesmo atendimento, o mesmo padrão, em tudo, acho que era um grande desafio que muitos acho que não tem nem coragem de enfrentar. Fala um pouquinho para a gente, para o pessoal que está nos assistindo entender qual é o investimento básico para montar uma Smart Garage, algumas condicionantes mais importantes de tipo de ponto, mas eu acho que o investimento é primordial para a gente entender aí aonde se classifica esse tipo de negócio. Hoje a gente estima um investimento de R$180 mil, contando com a taxa de franquia. Taxa de franquia, isso mesmo. O capital de giro também. Já incluso o capital de giro. Já incluso o capital de giro. O que não inclui aí seria a reforma do ponto comercial, né? Mas aí, porque varia muito de acordo com o espaço, né? Se você pegar um espaço já pronto, você praticamente não tem tirando a reforma, onde Isso. ele gasta mais? Equipamentos ou é estoque? O estoque, o investimento de estoque é mais ou menos de R$40 mil, que a gente estima. Então também não é um grande problema assim, né? Sim. Mas tirando a reforma, acho que é o primeiro grande gasto. Não tem grandes equipamentos também não, né? Esse investimento é muito pulverizado, na verdade, porque a gente está falando de imobiliário, de parte de tecnologia, ferramental é pequeno.
É um investimento baixo. Bem Se a atrativo. gente comparar o setor de franquia, é um investimento bastante atrativo. As lojas não são, normalmente são de rua, né? Sim. Isso. Então você não tem muita dificuldade de encontrar ponto, né? Não. Então isso também é um facilitador, né? Sim, sim, sem dúvida. O que a gente também procura achar são imóveis que tenham bastante, que são amplos, né? Que sejam amplos e que estejam em ruas que tenha bastante pessoas passantes na rua, né? Pessoas ou carros? Pessoas e carros. E carros. Os dois. Porque assim, às vezes a pessoa está passando na frente para ir no mercado e nunca notou de carro que tinha uma loja ali. Então a gente nota assim, a loja de Moema é um exemplo desse, que por conta das pessoas que transitam ali, pessoas que moram ali perto, O cara vê. e passa lá. Tanto é que a gente tem placas para chamar a atenção dos produtos que a gente tem na loja. Então acho que uma das dicas que a gente dá aí quando fecha com o franqueado. O que vocês sentem que é a maior dificuldade, talvez, para vocês crescerem com a franquia da Smart Garage? Porque o investimento é baixo. O mercado é um mercado que você não tem muita concorrência. A rentabilidade, eu acredito que é bastante interessante pelo que vocês falaram. Hoje uma loja com esse investimento de 180 mil, depois que ela estiver madura, ela consegue atingir um faturamento médio em torno de quanto? Olha, hoje a nossa melhor loja está com 150 mil, 150, 160 mil de faturamento. E a média que a gente tem da rede hoje está em torno de 85 mil. Que é bastante interessante. Isso consegue uma lucratividade de quantos por cento? Em média 15%. De 15%. De 10 a 15%. Se você fizer os cálculos aí, mesmo com 80 mil, dá uma rentabilidade muito boa. Perto do investimento, é um retorno bastante rápido. Se ele fizer um trabalho bom inicial, ele consegue um retorno aí em menos de 2 anos. Sim. Né? Então, por que vocês não crescem mais com a Smart Garage? Aonde vocês acham que está? É mais a divulgação da franquia? Porque é um negócio atraente, gostoso de trabalhar, entendeu? A pessoa não trabalha de fim de semana, principalmente se a pessoa gostar de carro, aí mais ainda vai gostar, né? Sim. Aonde que vocês acreditam que esteja um pouco a barreira de crescimento? A barreira que a gente entende inicialmente é a questão da divulgação, porque a gente tinha uma preocupação, acho que era uma questão interna, inclusive. A gente tinha uma preocupação muito grande de testar, retestar o modelo. Tem ele na mão bem... Exatamente, porque a gente sofreu... Como no nosso franqueado, você exato, não quer que o seu franqueado sofra. Exato, prometeram pra gente mundos e fundos, eles falaram, nossa, maravilha, é aqui o meu grande negócio, e aí no dia a dia a gente acabou percebendo que não é como, tudo bem, não é essa questão, serviu muito de aprendizado, mas o fato da gente querer testar e retestar o modelo, acho que foi essa barreira inicial, mas a partir de 2020, passado esse período de teste, de ajuste, loja nova, que é a loja de Moema que a gente abriu, num ponto que não era automotivo, então a gente pegou o nosso modelo de negócio e aplicou num ponto do zero mesmo. Que a gente subiu o risco, a gente quis ver o risco na nossa mão primeiro, antes de passar isso adiante, né? Isso foi em janeiro de 2016. Então, e na loja de Moema em si, em 5 meses a gente alcançou um faturamento de 116 mil em 5 meses de loja num ponto do zero. Isso nos mostrou sim que o modelo funciona, e aí de lá para cá a gente foi ajustando o que a gente ainda sentia de gap. Então a gente está planejando para 2020 já começar com uma expansão um pouco mais acelerada. Isso envolve parte de divulgação mais forte. Qual que é a taxa de franquia e de publicidade que vocês cobram? Taxa de franquia hoje está em 50 mil reais. O marketing ele é 2% variável, de acordo com o faturamento bruto, com mínimo de R$ 1.600. Então, e o royalty?
royalty 3% do faturamento bruto acima de R$100.000, e aí a gente criou 2 mínimos para acompanhar até a evolução das lojas Sim, novas. lógico. Até R$60.000 tem um mínimo de R$2.000 fixos, de 60 a 99 mil, R$3.000 fixos, acima de R$100.000 aí entra no variável de 3%. Ah, legal isso, porque vocês dão chance do franqueado ir crescendo com o faturamento. Sim. E tendo essa despesa aí proporcional, né? E no começo, isso a gente até coloca em apresentações, a gente é uma promessa da franqueadora que é cumprida, que nos 6 primeiros meses, esses mesmos royalties eles são escalonados. Então ele não começa em R$2.000. Justamente porque a gente quer acompanhar dia a dia a evolução de cada unidade, e a gente aplicou esses royalties escalonados na última unidade, que foi a da Moca. Então, e dá certo porque a gente consegue, a taxa de royalty ela acompanha a evolução efetiva da loja. Isso é bom para a gente como marca e para o franqueado como dono da unidade. Esse tipo de negócio, ele é de complexo para ser administrado por um franqueado? Ele precisa ter alguma experiência ou é uma coisa que é relativamente fácil para tocar? Olha, acho que as dificuldades que tem é de qualquer negócio que ele vai abrir do zero sem ter um prévio conhecimento na área, né? A gente mesmo não tinha um conhecimento quando começou, então a gente se cercou de pessoas, tipo de funcionários que eram capacitados, e acho que esse que é o grande lance. Então, quando a gente dá orientação para ele comprar, depois que compra a franquia com a gente orienta que tipo de funcionário contratar. Então isso minimiza um pouco essa fase de aprendizado que ele vai ter. A gestão em si é um negócio como qualquer outro. O dia a dia, que aí facilita você ter boas pessoas ao lado para ajudar com dúvidas técnicas, tirar, quando o cliente pergunta alguma informação mais específica. Mas eu não acho que é um grande calo aí no nosso negócio, não. E como é que é a parte de funcionário, né? Hoje os carros, você tem uma variedade absurda de carros nacionais, importados, então é um negócio complexo para poder mexer, né? Como é que funciona isso? Esse funcionário é uma pessoa difícil, o ganho dele é grande? Fala um pouquinho sobre essa parte de pessoal, para a gente entender isso. No início, a gente teve muita resistência porque, como eu falei no começo do bate-papo, esse mercado era muito informal e isso resvalava em funcionários. Então, quando a gente entrou e começou a implantar algumas coisas diferentes, existia resistência do próprio funcionário que não acreditava no que a gente estava falando de fazer o diferente. Então, a gente foi criando as equipes sólidas, como o Thiago comentou agora, e em paralelo a gente foi se cercando de parceiros comerciais. Então a gente está falando de grandes fabricantes. Vamos dar um exemplo aqui da Pioneer. Todas as lojas são homologadas da Pioneer e a Pioneer nos abastece de conhecimento das inovações, né? Então a gente juntou uma equipe sólida de um lado com grandes parceiros comerciais do outro para fazer essa junção, porque tecnicamente falando, isso é até um ponto interessante de ser falado. Eu, particularmente, não sei instalar, não sei aplicar película. Que isso é um ponto. A gente tem noção, depois de 10 anos mexendo com isso diariamente, mas cada um no seu quadrado. Lógico, então, lógico. Os técnicos são muito bem gabaritados para fazer isso. A gente tem parceiros por trás que gabaritam ainda mais esses técnicos e aí o conjunto vai fazendo O técnico normalmente ele é comissionado, ele é fixo, ele pode ser pago por job se você tem uma demanda muito grande. Tem essa flexibilidade? Normalmente é fixo mais comissão de algumas coisas dentro da loja. Por job até acontece, mas não é habitual. A gente justamente... Mas não é problema, mão de obra não é problema. É problema como todo mercado.
O problema é porque não é fácil. Não é fácil, mas fechando essas vertentes aí, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. O legal também é que a Smart hoje ela conseguiu ter bons parceiros, né? Então, como o Beto estava falando, em relação a treinamento, a gente manda os nossos funcionários de aplicadores de película treinar na 3M. Então, assim, eles têm todo o conhecimento do pessoal, dos técnicos da 3M, e eles passam para eles. Tem um produto novo agora que a gente já está também lançando aí no mercado, que é o PPF, né? Uma película de proteção. Foram 3 dias de treinamento que o nosso funcionário ficou lá aprendendo e vendo técnica e testando na prática lá como que para justamente a gente poder atender com excelência aí o mercado. Qual o tamanho mínimo de uma unidade da Smart Garage? Metragem? 85 metros é a menor que a gente tem hoje, quadrados. Tá. De pátio. Tá. A gente está falando de pátio, não área total. 85 metros de pátio, mais recepção, copa, entre os... Tá, o acessório. Isso. E normalmente o aluguel aí, lógico que nós estamos falando de uma cidade que nem São Paulo, varia aí, na média aí uns 10 mil reais de aluguel. De 6 a 10 mil, 6. 11 mil, em região muito nobre. Tá. Quais são os planos de vocês para o crescimento aí da Smart Garage aí para 2020? 2020 a gente já está acelerando, né? Tem que acelerar, não tem jeito. A gente está planejando 5 unidades, a gente já está com uma bem encaminhada aí, até a primeira mão aqui para você que a gente está falando isso daí. Opa, legal, bacana. E está bem encaminhado mesmo, já assinamos um contrato, tudo certinho. Legal. E aí, nosso objetivo aí são a abertura de 5 novas unidades para o ano que vem. Que ótimo. A gente está acreditando que vai ser um ano bem propício aí para o crescimento aí das franquias, né? Vocês vão participar da Franchise for You, né? Que é a feira de franquias. Eu acho que pode aí talvez ser a oportunidade aí para a gente dar esse impulso. Claro. Com certeza. Em termos de novidades, de serviços, tem alguma coisa de personificar o carro, alguma coisa que vocês já fazem hoje ou pretendem fazer no futuro dentro da Smart Garage? Esse item que eu comentei é o PPF, né? Ele chama Paint Protection Film, que é uma película de mais ou menos 0,4 milímetros, assim, e ela é transparente, e aí coloca em volta do carro, assim, tipo no para-choque, no capô do carro. Pode fazer o carro inteiro também, se a pessoa tiver disposição de gastar, de investimento, ela pode fazer no carro inteiro também. Isso protege contra granizo? Isso protege contra granizo também, mas principalmente aquelas pedrinhas de estrada, raspado em pilar. Batidinha. Isso. E como a gente é parceiro da 3M, a gente está trazendo... Eu preciso pôr isso nos meus carros todos. Então a gente tem essa parceria com a 3M e a gente foi uma das primeiras lojas aqui do Brasil a comprar esse material. Que legal isso aí. E a gente vai colocar isso daí para rodar aqui no Contra Brasil. risco, né? É muito bacana. Essa película é tão interessante que ela é autorregenerativa. Então, Se o cara riscar, com calor nela, sol, água quente, ela ela autorregenera. Puxa, É olha que impressionante. bacana, É impressionante. Isso vai ter em todas as Smart Garage? Já tem. Já tem, Já tem. Pô, que bacana. Eu gosto muito da ideia de personalização. Vocês fazem algumas coisas, né? Uhum. Como LED Isso. e adesivar também, né? Uhum. Que eu acho que é uma tendência. Basicamente é para carro, né? Ou vocês fazem moto, alguma outra coisa? Olha, eventualmente a gente faz moto também, mas assim, o nosso carro-chefe é o carro, né? É o carro, né? Mas assim, o que você falou é bem interessante, essa parte de envelopamento, o pessoal acha que ficou no passado, falando de só preto fosco, né? Sim. E hoje a gente está numa segunda geração aí de envelopamento, que tem os materiais com cores diferentes, então a gente fez um trabalho legal num Polo. A gente fez o painel do carro num azul, na mesma cor, no mesmo tom da lataria do carro. Então, ficou muito bonito. Então, é até bacana. Você pode hoje ter... Envelopamento interno com cores também. com cores diferentes.
Eu acho que o mercado não tem a menor ideia disso. Eu nunca tinha visto isso. Quem gostar de ver esse tipo de coisa, é só acessar nosso Instagram, @smartgaragesom, que a gente posta bastante coisa lá, essas inovações, essas coisas diferentes que a gente acaba fazendo lá, é bem bacana. Pô, legal, gente. Eu acho que é uma oportunidade para quem quer uma franquia gostosa para poder tocar, que principalmente se gosta de carro, um investimento bastante atrativo, um risco baixo. É um negócio um nicho aí de mercado aí fantástico, e eles vão estar na Franchise for You aí em janeiro no Hotel Unique em São Paulo, ou também através do site, vocês podem se cadastrar, e a gente espera que vocês cresçam bastante aí no mercado e formem aí uma rede de muito sucesso. Muito obrigado. Deus quiser, muito Por obrigado. vocês terem vindo, gente. Obrigado. O prazer foi nosso. Valeu, gente. Até o próximo Papo de Negócios e Franquias.